mais um episódio da Pod Faith com a Natália e com a Luísa. E hoje vamos falar sobre um assunto de casamento e família com o pastor Ricardo Vasconcelos. Seja bem-vindo! Muito obrigado, gente. Que alegria. Que bom que deu certo, né? Ai. De última hora, mas estamos aqui e nosso objetivo é abençoar, ensinar esse povo aí sobre relacionamento, casamento e família. Ai, é uma honra ter você aqui. A gente nunca teve um homem no podcast. É, porque tem alguém que ainda não... Né? Disponibilizou. O nosso pastor baixinho, fortinho, não quis vir hoje. Mas um dia... Quem sabe, né? Não, vai vir. Vai? Vai. Não, todo mundo quer ele aqui. É vai. o mais votado pra estar aqui. Então. Mas vamos começar com o tema já. Mas antes, uma perguntinha pra você, ó. Conta um pouco pra gente como iniciou seu chamado pastoral, né? Como você começou nesse ministério seu, pra gente. Gente, olha, eu não venho de um lar cristão, eu tive problema com drogas, com bebida, minha vida era uma vida muito nesse naipe assim de loucura, e nessa vida de drogas, de bebidas, eu não tinha paz, eu era uma pessoa sem paz, eu era aquele momento do prazer, quando você tá ali na euforia, mas quando acabava, aquele vazio, aquela tristeza e uma falta de paz enorme. E eu fui evangelizado por um homem de Deus que tinha uma vida irrepreensível. Eu olhava para ele e via que ele era diferente. Um dia eu perguntei, por que você é desse jeito, né? Você faz tantas coisas diferentes do que a maioria faz. Ele me evangelizou, eu aceitei a Jesus, tive um encontro com Deus, e na nossa igreja, de tempos em tempos, acontecia um chamado para o ministério, para missões, e eu fiz a minha entrega, e o Senhor, então, foi confirmando no nosso coração, através de pessoas, palavras proféticas, que tinham um chamado, que tinham um ministério. E a minha esposa, que eu não conhecia na época, que era da igreja, ela orava e dizia, Deus, eu vou casar, mas eu só caso se for pastor. Ela tinha exigência, não só que fosse um crente ou um homem de Deus, mas que fosse um pastor. E aí, a gente se conheceu e as coisas caminharam para isso. Então, a gente já está aí. Eu já estou no evangelho há mais de 30 anos. Amém. E já estou no ministério pastoral há mais de 25 anos. E hoje a minha paixão, é aquilo que a gente ama fazer, abençoar pessoas, cuidar de pessoas. E hoje, especialmente, na área da família e do casamento. E nós sabemos que você tem o Família de Sucesso, esse projeto com a sua esposa. De onde que surgiu isso? Como que veio essa ideia desse projeto na cabeça de vocês? Olha, o nosso pastor, ele era um homem muito na década de 80, 90, ele era o cara mais conhecido no Brasil na área de família, como se fosse o pastor Cláudio Duarte hoje, né, naquela época. E a gente se converteu nessa igreja, tinha um trabalho com família todo mês, e a gente cresceu nesse ambiente. E começamos a trabalhar com ele no Ministério de Família, chamava SOS Família. E ele depois teve um câncer, infelizmente, morreu relativamente jovem, né, com cerca de 60 anos de idade ele já morreu. E a gente meio que herdou, um dia ele até colocou a mão sobre a minha cabeça e falou, olha, da unção que está sobre a minha vida, eu transfiro para você. E a gente herdou esse ministério. E quando a gente começou a pastorear a igreja local, depois de um tempo a gente percebia que pregava sobre vários assuntos, mas quando a gente tocava sobre alguma coisa de família, num dia dos namorados, num casamento, fazendo o casamento de alguém, a gente sentia que havia uma graça, uma unção diferente. E aí a gente percebeu e as pessoas também, e começaram a vir alguns convites. Até que um dia o pastor Luciano Subirá me convidou para ir na igreja dele, para um congresso de pastores, falar sobre família. E dali o ministério já estava acontecendo, mas ali ele estourou, e aí a gente começou a trabalhar muito dedicado a isso, né? Hoje a gente abriu mão da igreja local, nossa filha, genro e uma equipe de pastores cuida, e a gente está dedicado à família. E há 8 meses mudamos para a Itália, e agora nós temos uma clareza de Deus de que é um tempo para abençoar a Itália e a Europa. Aleluia. Então a gente quer abençoar as famílias da Europa nesse momento, é o nosso chamado principal. Uau! E tem quanto tempo já esse ministério de vocês? O Ministério a gente trabalha com casais e famílias praticamente o tempo que a gente tem de casado. Esse ano eu faço 31 anos de casado. Uau! Então a gente trabalha há 30 anos. Porque logo no início a gente já começou a trabalhar na igreja local. Mas o Ministério Família de Sucesso tem cerca de 20 anos.
E a gente tem andado pelo Brasil, Japão, Estados Unidos e Europa, abençoando as famílias e os casais. Ah, Uau, que legal. receba, Luísa. Receba. Por que só eu? Não, Começa não. Uma pergunta que para maioria dos casais jovens que assistem nosso podcast sobre casamento, tipo, Para os jovens que estão É. procurando a casar agora, qual que são os seus aconselhos? Tipo, qual que é o caminho que eles têm que seguir, os padrões, como viver uma vida de casamento jovem? Olha, tem duas coisas que eu poderia falar. O primeiro é talvez para alguns casais que estão aí pensando, né? Tô de olho em alguém, tô querendo namorar, tô pensando em entrar num relacionamento, e aí surge uma dúvida, né? É de Deus, vai dar certo, não vai dar certo? Então, a primeira pergunta seria isso. Eu, por causa dessa situação de atender muitos casais com problema, muitos casais pensando em separação, eu resolvi trazer uma blindagem, uma profilaxia, né, que é aquela coisa que você antecede o problema. Sim. Então eu preguei uma mensagem há anos atrás que o tema dela é como saber quem é a pessoa certa para eu me casar. E aí a gente vai até disponibilizar para vocês colocarem aí no Sim. link abaixo, né, para quem quiser ir lá e assistir. Essa mensagem, ela vai dar muitas dicas se você está ou não num relacionamento que vai dar certo. Então tem umas linhas que você vai seguir e tem 3 delas, porque são 4 ou 5 coisas que eu falo nessa mensagem, mas 3 delas são fundamentais. Se uma delas faltar, é melhor não continuar o relacionamento, porque a probabilidade de infelicidade e divórcio é muito grande pela experiência de tratar muitos e muitos casamentos que estão com problema. Então, inclusive tem um livro também que é campeão de venda, que é esse, Como Saber a Pessoa Certa para Me Casar. E ali eu dou uma série de coisas que, se eu fosse falar aqui, a gente poderia fazer um podcast só disso. Então é melhor você clicar no link aí. Opa, deixa eu ver se eu tô querendo a pessoa certa, né? Vai te ajudar muito a discernir se é ou não. Agora, depois que você entra no relacionamento, e aí, pastor, a gente casou, somos jovens, ou recém-casados, né? Estamos começando e tudo mais. A gente tem que entender algumas coisas que são princípios, e aí é importante a gente saber que, independente do que acontece no mundo, da geração que é nova, o padrão bíblico, o padrão de Deus, jamais vai mudar ou baixar. Então nós precisamos alcançar esse padrão, né? Esse padrão, mas a sociedade hoje mudou muito. Não, a Bíblia não vamos dar uma baixada aqui para chegar, não. Então o que fez com que o meu casamento, apesar, isso é importante, pastor, seu casamento é perfeito? Não existe casamento perfeito. Não existe homem e mulher perfeita. Esse é um mundo de pessoas imperfeitas. Por que chama Ministério Família de Sucesso? Porque o sucesso é, apesar dos problemas, apesar das brigas, apesar das dificuldades, você o quê? Vencer. Eu estou aqui indo para 31 anos de casado. Mesmo que pensou em separação, mesmo que teve dificuldade, a gente está vencendo. Isso é sucesso. Tem gente que fala, mas não é muito arrogante dizer que o ministério é um ministério família de sucesso, a família é um sucesso? Não, porque eu não estou falando que é perfeita, eu estou falando que apesar das lutas, nós estamos vencendo, né? Então, existe perfeição? Não, mas eu sou feliz no meu casamento. Eu sou realizado no meu casamento. Se eu voltasse atrás, eu me casaria de novo com a minha esposa. Então, isso é possível viver. Como? Eu decidi, nas muitas vozes que nós temos na sociedade hoje, muitas. A internet tem 1 milhão de vídeos, pastores ou não pastores, etc. Eu decidi ouvir uma voz. Qual? A da Bíblia. Eu decidi ouvir o que Deus diz, porque quem inventou casamento e família foi Deus. Então, ainda que um psicólogo, um sociólogo, um filósofo, meu pai, um tio, alguém fale sobre família e casamento, eu pego o que essa pessoa está falando e coloco dentro do crivo, do padrão da Bíblia. Se ele vai contra o que Deus diz, eu prefiro ouvir a voz de Deus. Então, minha vida financeira, meu casamento,
criação dos meus filhos, eu decidi ouvir essa voz, seguir essa linha. E até aqui eu tenho tido, graças a Deus, apesar das lutas, sucesso. Então, o que eu diria para os jovens? Comunicação é a coisa mais importante. Vocês têm que ser amigos, têm que conversar, né? Os problemas de um relacionamento, eles só serão resolvidos conversando. Se a pessoa não tem uma boa comunicação, se o casal não desenvolve amizade e relacionamento, todo problema fica travado. O problema é a comunicação, então tudo aqui não resolve. Eu tenho que primeiro resolver a comunicação para resolver as finanças, a intimidade, a criação dos filhos e etc. Então, comunicação é muito importante. Outra coisa, é uma geração de muito imediatismo e de desistir fácil das coisas, né? Ah, não tá dando certo, troca e tal. Relacionamento significa insistência. Vai ter que insistir, conversar 1, 10, 50, 100, talvez 500 vezes sobre a mesma coisa. E resiliência, perseverança. E a outra coisa, dentro de 1000, né? São 1000 que eu poderia dizer, mas a gente tem outras coisas para falar. Uma coisa que é determinante para um relacionamento durar, além do respeito, é morrer. O problema de muitos casamentos hoje é que as pessoas estão muito vivas dentro da relação. Então, para um relacionamento durar, eu tenho que morrer. Morrer minha vontade, morrer meus direitos. Não porque eu não abro mão disso, porque eu sou assim, um endurece daqui, o outro endurece mais e começam a ver quem é que vai ceder, uma guerra. Não. Se você não aprender a renunciar, abnegar, ter momentos de um cede, o outro cede, sabe? A gente tem que estar mais morto e menos vivo. Você tem que ter a mansidão. Mansidão na Bíblia seria mais ou menos assim: abrir mão do seu direito por amor a Jesus. Ah, mas eu tenho direito. Tem. Mas você abre mão. Abro mão para quê? Para que o casamento viva. Morro para que a família, o casamento continue. Então, quando você faz esse tipo de renúncia, por incrível que pareça, parece eu vou sofrer. Não, na verdade você é feliz, né? Você está plantando uma coisa boa. Então, você com a vida ensina tudo que você planta, você colhe. Então, se eu faço uma renúncia aqui, se eu abro mão ali, se eu diminuo minha vontade, isso é uma semeadura que eu vou colher aonde? Na minha esposa fazendo a mesma coisa amanhã, quando eu precisar. Então, as pessoas, elas entram no relacionamento muito cheia de direitos, cheia de vontades. Ah, eu quero ser feliz. E, na verdade, gente, pode parecer só um jargão, mas um casamento, ele só vai funcionar se você entrar pensando em fazer feliz e não pensando em ser feliz. Isso é uma verdade, isso não é uma brincadeira. Eu tô entrando, eu vou tirar essa menina da casa dela, do pai dela, ou da vida que ela tem, vou. O que eu vou fazer para ser feliz? O que eu vou fazer diariamente para ela viver bem? Para ela falar, apesar dos defeitos, dos problemas, vale a pena viver com ele e ter saído de onde eu estava, morando sozinha ou com a família. Então, quando eu penso em fazer a minha esposa feliz, eu ando em direção a ela e ela em direção a mim. Quando eu penso em ser feliz, cada um buscando, achando que o outro vai vir atrás. E aí, às vezes, o outro não vem e o relacionamento acaba. E aí a pessoa está no primeiro, vai pro segundo, vai pro terceiro, porque essa felicidade que ela está buscando, ela só vai encontrar em Jesus. Não existe um homem ou uma mulher que possa te realizar plenamente. Ninguém tem esse poder, essa capacidade, né? Quando eu digo assim, alguém me fará feliz, eu estou jogando a responsabilidade da minha vida e felicidade em alguém que é limitado, que é imperfeito. Isso não vai acontecer nunca. Por isso tem tanta gente em tantos relacionamentos. E nós temos muitos jovens que estão buscando relacionamentos, mas infelizmente tem uma família que são de pais divorciados, são pais solteiros, são mães que têm vários namorados. E você acha que isso reflete muito nos futuros relacionamentos que esses jovens podem ter no futuro? Com certeza é uma influência, é um exemplo, mesmo que não seja bom, mas é um exemplo. Contudo, eu quero deixar uma palavra para essas pessoas. Nós não podemos deixar que o que acontece ou aconteceu na nossa casa seja determinante para o que a gente vai viver.
Porque, por exemplo, eu sou de uma casa de pais separados. Eu sou de uma casa onde eu fumei maconha com meu pai. Eu sou de uma casa onde meu pai era alcoólatra. Eu sou de uma casa onde minha mãe apontou arma pro meu pai. Uma família completamente disfuncional, cheia de brigas e problemas e etc. E divórcio. E eu fiz uma história diferente. Eu tenho 4 filhos. Minha filha mais velha tem 28 anos, a outra tem 26, o outro tem 23, o outro tem 19. Todo mundo na igreja, todo mundo servindo a Deus. 3 deles são pastores já hoje, né? Só o mais novo que não. 2 são casados, já sou vovô de um garotinho, uma garotinha que tem meses de vida, né? Meu netinho tem 3 meses, minha netinha tem 1 mês e meio, mais ou menos. Então, eu construí uma família de sucesso. Repito, não perfeita, mas de sucesso. E vim de uma família que não foi referência para mim. Sim. Mas o que aconteceu? Eu busquei olhar para alguém que tinha um casamento que funcionava, que tinha uma família funcional, boa, e eu peguei essas pessoas como referência, como modelo. E elas eram pessoas que seguiam o que a Bíblia dizia. Quando eu vi ele seguindo a Bíblia, o casamento funcionando, seguindo a Bíblia, os filhos bem criados, eu falei, eu vou tomar esse mesmo caminho. Então, você pode ser a pessoa que vai mudar a história da sua casa. Então, eu quero aproveitar para dizer para você que está ouvindo esse podcast uma coisa importante. O meu amigo, pastor Luciano Subirá, é a 3ª geração de crente. O avô foi crente, o pai foi crente, e ele é crente. Então, já vem um legado de bênção, né? Eu não. A minha família, até mim, era uma família sem nenhum legado bom, só história ruim. Matou, foi preso, droga, bebida, divórcio. Mas o que a Bíblia diz? Esse pessoal, ele traz uma maldição até a 3ª e 4ª geração. Mas alguém quebra isso e por minha causa hoje a Bíblia diz que 1000 gerações serão abençoadas. Aleluia. Então, alguém um dia mudou a história do Subirás, né? Um dia o avô se converteu e ele foi essa pessoa que mudou a história. Então, o que eu quero dizer para você é, se até hoje ninguém mudou essa história na sua casa, você vai ser essa pessoa. Você vai ser a pessoa que vai mudar essa história. Você vai ser a pessoa que, por sua causa, o sobrenome da família vai ser diferente. A história vai ser diferente. Então, eu vejo a minha nora hoje colocando o nome Vasconcelos e tendo orgulho disso. Até hoje, esse sobrenome não trouxe orgulho para ninguém. Mas como eu aceitei Jesus, ele entrou na minha vida, ele mudou a minha vida, por causa dele, a história da minha vida foi mudada e as gerações serão abençoadas. Então, você pode mudar essa história, você pode quebrar esse ciclo, e ainda que a sua família seja uma família que você não pode dizer, poxa, eu não posso imitar, mas você pode imitar alguém ou a Bíblia para que você tenha uma história de uma família de sucesso. E à luz da Bíblia, né, a gente sempre pergunta entre nós mesmos como é que a gente procura um parceiro, ou o que a Bíblia diz que a gente deveria procurar no nosso futuro namorado, futuro marido. Qual que são aqueles requisitos que nós deveríamos estar olhando no nosso futuro parceiro ou parceira? Eu vou dar um requisito que ele é fundamental e o restante a galerinha vai clicar no link e vai ouvir tudo. Mas uma coisa que é fundamental, uma pergunta que você tem que fazer imediatamente. Essa pessoa com quem você está querendo se relacionar ou se relacionando, ela professa a mesma fé que você? Essa pergunta ela é importantíssima, porque se casar um judeu com um budista, se são praticantes, um espírita com um católico, ou um crente com, sei lá, um ateu, um espírita, vai dar problema. Sim. Na criação dos filhos, para onde vão no final de semana, para o que querem fazer na vida, os propósitos, os valores. Então, gente, entrar num casamento não é fácil. Eu digo para vocês que, na minha opinião, no meio de 8 bilhões de pessoas que nós temos na Terra hoje, eu achei a mulher da minha vida. E não é fácil. Você já pensou nisso? Uhum. Se você falar, pastor, você casaria com outra mulher? Não. Você achou a mulher da sua vida? Achei. E aí? Não é fácil. Não é fácil viver a 2. É um desafio. Você ainda vai arrumar mais problema do que já é o entrar num relacionamento?
Você ainda vai casar com alguém que crê diferente, que tem uma fé diferente, que vai fazer coisas diferentes, vai querer criar filho diferente. Pelo amor de Deus, você vai rumar uma confusão que Uma vai... guerra dentro É de uma casa. guerra. Por isso que o pessoal tem tanto divórcio, tanto problema. Por quê? Porque o que já é um desafio, você não precisa piorar. Então, se não professa a mesma fé que você, saia desse relacionamento agora. Não é amanhã, não. É Amém. agora. Uhum. Já seguindo essa linha, você acha que tem uma pessoa que Deus já separou pra você? Ou, tipo, você... É seu esforço, não de Deus. Aí Deus abençoa. Tipo, tem a pessoa escrita nas estrelas, é É o aquela... destino. alma As gêmea. estrelas se alinharam. Aham. Olha, eu vou dizer para vocês o que a Bíblia diz e a minha experiência, né? O que a Bíblia coloca como requisito para você casar e entrar num relacionamento? Que seja da mesma tribo. Então é claro na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, há vários textos que vão dizer para você o seguinte: não entre num relacionamento se a pessoa, como eu acabei de falar, não professa a mesma fé que você. Então, pastor, se eu começar a namorar alguém que não é crente, que não é protestante, cristão, como você quiser dizer, você vai estar indo contra o que Deus diz, é errado, é pecado e está fora do princípio. Porque pecado, no original da palavra grega, é hamartia, que significa errar o alvo. Então, qual é o alvo de Deus? É que você encontre alguém para se relacionar dentro da mesma tribo, da mesma fé. Então, é fundamental que você procure um cristão, um crente, para entrar no relacionamento. Agora, então, pastor, existe uma pessoa? Não. Dentro dos crentes, está lá nas igrejas do Brasil e do mundo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode ser aquela que você vai escolher. Você escolhe, contanto que seja dentro do arraial. Ponto. É isso que a Bíblia diz. Minha experiência. Eu cheguei para Deus e falei: Jesus, eu sei que eu posso escolher dentre essas muitas moças que estão aqui, uma para eu casar. Porque dentro da tua palavra o que exige é que ela seja crente. Tá. Mas eu falei para Deus o seguinte, falei: Deus, mas o Senhor escolhe melhor do que eu. Eu não sou muito bom para escolher porque eu sou limitado, né? Então eu orei seriamente, fortemente, dizendo: Jesus, me ajuda a escolher, né? Porque eu sei que tem pessoas com quem eu posso ser feliz, mas eu acho que pode ter uma pessoa que você olha e fala assim: ó, com essa aqui você pode ser realizado, né? Então não é que existe uma pessoa certa, única, a alma gêmea. Não, eu não acredito nisso, a Bíblia não diz isso, não dá margem para isso. Mas eu acredito naquilo que a Bíblia diz. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, ele é onisciente, ele é meu pai, e ele vai falar: olha, eu conheço você e conheço essas meninas tudo aí, e eu acho que a que mais encaixa com você é essa daqui, mas a escolha é sua. Eu creio nisso. Uhum. Só que eu, na minha vida, em muitos aspectos, quase todos, eu decidi não escolher. Eu decidi pedir para Deus sempre: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero fazer a tua vontade. Porque eu sei que o Senhor é meu pai, eu sei que o Senhor me ama. Enquanto tem gente que tem medo da vontade de Deus, ai, mas se eu pedir a vontade de Deus, ele me der uma pessoa horrorosa. Isso não Né? vai acontecer. É, e se ele me der uma pessoa que eu não gosto, que eu acho feio, é porque você não conhece Deus. Porque Deus, ele sempre vai fazer o que é melhor para nós. Ele diz assim: eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, né? Então ele me ama, é meu pai. Então eu falei: Deus, me ajuda a escolher a pessoa certa. E eu comecei a orar, pedi para Deus, apareceu uma menina, apareceu outra. Na época eu era bonito, né? Quando eu tinha 18 anos, 16 anos, hoje pode não acreditar, mas eu tenho fotos. E aí, então apareceram muitas opções, até fora da minha igreja local e tudo, e eu fiquei um pouco confuso: Deus, e agora e tal? Mas eu comecei a orar, jejuar, pedir a Deus direção, sinais, e Deus Amém. indicou, caminhou. Porque quando você mostra para Deus que você quer mesmo fazer a vontade dele, ele vai fazer você entender, de um jeito ou de outro, né? Tem gente que tem uma clareza para ouvir a voz de Deus. Pastor, eu não tenho, mas ele vai dando sinais, ele vai te encurralando, porque ele vê que você quer a vontade dele. Então, eu
deixei na mão de Deus essa escolha e eu sou realizado com a escolha que ele me ajudou a fazer. Nossa, eu nunca tinha ouvido isso É. antes. E isso meio que aumenta a nossa dependência de Deus, né? Mostra que nós somos filhos. É. Uau. E qual que seria a idade que você recomenda para um casal casar? Você acha que tem uma idade muito nova, tem uma idade muito velha? Qual que seria a idade perfeita, assim, entre aspas, para casar? Olha, eu não posso dizer que existe uma coisa que é assim, 100%, né? Olha, isso aqui eu tenho certeza que o melhor caminho é esse e tal. Mas eu tenho uma experiência da minha geração e tô vendo o que está acontecendo hoje. Eu percebo que o Brasil, a Europa, o Brasil também já entrou nisso. As pessoas estão casando mais velhas, né? Do que na minha geração. Eu casei com 18 anos, fui pai aos 20. E eu vejo que a turma hoje casa com 30, né? 28, 32, porque quer primeiro fazer uma conquista financeira e hoje o que se fala é que a adolescência ela ficou mais longa, o pessoal está ficando mais tempo na casa dos pais, talvez não seja a realidade toda da Europa, mas acontece, e tudo isso. Mas eu, na minha experiência, vendo a minha geração, a anterior e a nova, eu percebo que, na maioria das vezes, tudo tem exceção, não é absoluto, é melhor casar mais novo. Porque você cresce junto, você constrói junto. Quando você casa mais velho, você já entra com muitas manias, com muitas coisas que eu fiz e meio que juntar isso se torna um desafio, entendeu? Não é impossível, não é a realidade de todo mundo que isso seja melhor, mas na minha opinião, vendo, eu analiso que é melhor mais novo. Não tão novo como eu fui, né, com 18 anos, mas eu penso que o ideal para começar um namoro seria com pelo menos 18. E eu acho que casamento, 22, 23, 24 anos seria excepcional. Ah, mas a gente não tem dinheiro. Ah, deixa eu te falar, se você esperar a condição ideal, realmente você vai casar muito depois dos 30. E aí eu vejo pessoas que depois têm dificuldade para ter filhos, têm filhos e já estão muito cansados, né? Viram mais pais avós do que pais de verdade. Então, na minha opinião, que tenho 4 filhos, que casei jovem e que vejo pessoas hoje casando mais velhas, eu acho que mais novo, para construir junto, é melhor. A hora que eu tenho certeza que Deus tá comigo, que eu fiz uma escolha boa, né? Ou eu já decidi fazer a minha escolha, não tem por que demorar muito. E eu vejo que quem demora demais aumenta a chance de pecar. Né? Muitos anos de relacionamento, gente, a carne não se converte, né? Hormônio não se converte. Então, é perigoso um namoro de... Por isso que namorar com 15 anos, vai casar quando? Aí vai ficar 5, 6, 7, 10 anos namorando, sem pecar? Eu acho quase impossível. Ah, a gente não fez nada, então tem alguma coisa aí perigosa, né? Uma vez uma moça falou pra mim, ai pastor, eu beijo na boca do meu namorado, ele não sente nada. Eu falei, então termina esse namoro. Tem um problema Né? aí. Essa coca é Fanta e tal. Sai fora, né? Perigosíssimo isso aí. Estão falando nisso porque é um tópico bem polêmico, né? Que eles acham que casamento só depois do casamento tem nada a ver, que isso é antigo, que, tipo, na Bíblia, tipo, tem outras coisas. Ah, naquela época eles também não falam que só não fizeram antes, né? Aí eles não falam sobre isso. Aí, quais as consequências na Bíblia que, tipo, de fazer isso antes do casamento? Quais são os prós e cons? Tipo, não cons, né? Mas prós de esperar até o casamento. Olha, existe um texto na Bíblia que ele diz assim: a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. O que é herança? É meu direito. Né? A herança é um direito meu. O que a Bíblia está falando? Se eu pego a herança antes da hora, o que era uma bênção vira uma maldição. O sexo, ele é um presente de Deus para nós. Ele é maravilhoso, ele é bom, é para você desfrutar. Sexo é extraordinário. Aonde? No casamento. Então é meu direito fazer sexo. Deus criou o sexo para minha alegria, para minha satisfação, prazer, reprodução.
O problema é exatamente esse. As pessoas estão pegando o que era uma bênção e tomando posse antes da hora. Então, é o que eu falei lá no início. O padrão de Deus, isso na Bíblia é claro. A palavra prostituição na Bíblia, no original, é porneia, no grego. E a palavra porneia não é sexo por dinheiro. Prostituição na Bíblia, que é porneia, significa toda e qualquer atividade sexual fora do casamento. Uau. Porneia é toda e qualquer atividade sexual fora do casamento. Então, o sexo de um homem casado fora do casamento, porneia, prostituição, adultério, seja ela paga ou não. Um casal de namorados que decide fazer sexo, porneia. Cada um vai fazer a escolha que quiser para a sua vida. A Bíblia não obriga ninguém a fazer nada. Não existe obrigação. O que a Bíblia faz é estabelecer caminhos, princípios e escolhas. Se você escolhe o caminho de Deus, a Bíblia diz que no final desse caminho vai ter água tranquila e pasto verde. Se você escolhe o seu caminho, o caminho da cultura, o caminho da liberdade, do que eu quero, do que eu faço as minhas decisões e escolhas, haverão consequências. É impossível, gente, você não é obrigado a plantar nada, mas no reino espiritual, plantou é obrigado a colher. Então, quando um casal decide fazer sexo antes do casamento, isso vai trazer uma consequência lá na frente. Uhum. Entendeu? Não é ela uma consequência irreversível. Poxa, a gente casou e agora? Mas o pecado, o sexo antes do casamento, deixa eu falar para vocês claramente, a Bíblia diz que é pecado. A Bíblia. Sexo antes do casamento é pecado. Se eu escolher uma vida de pecado, eu terei uma consequência disso. Em algum momento essa colheita vai chegar. E aí eu vou ter que lidar com essa colheita. Então a melhor opção é, como eu disse, seguir o que Deus fala, o que a Bíblia fala. Isso vai lhe trazer uma colheita. Então eu uso mais ou menos a expressão seguinte: a galera prefere comer a carne antes, quando casa, vai roer o osso. Eu escolho roer o osso agora, para depois de casado comer a carne. Aí o tempo do namoro é 8 anos, que eu acho um absurdo, vou colocar. 8 anos namorando, comendo a carne. Vai casar e vai ficar 40 anos roendo o osso. Eu prefiro namorar e noivar 2, 3 anos e roer o osso, e agora passar 31, como eu vou fazer, 40, 50 anos casado, comendo a carne. Em sentido de plantar o certo para colher o certo. Então, existe uma frase atribuída a Einstein que é a seguinte: se você faz uma coisa e repete essa coisa e espera um resultado diferente, você é louco. Ele chama de insanidade. Então, meu conselho para você é: eu não acredito na Bíblia. Não acho que o senhor está certo no que está aconselhando. Então faz o seguinte: para dar uma olhada na vida das pessoas que escolheram fazer sexo antes do casamento, como é a vida delas agora depois de casado. Olha, conta frutos, não há argumentos, né? Olha a minha vida e de outros que fizeram uma opção de um namoro santo e só ter sexo depois de casado. Olha a vida, faz por coisa empírica, por análise, né? Não seja só, eu creio na Bíblia ou não creio na Bíblia. Analisa. Quem tá comendo pizza todo dia, que saúde tem? Quem tá vivendo de refrigerante, de hambúrguer, como é o nome do cigarro eletrônico? É Viper? Vapor. Vê a vida, vê o resultado da saúde e vê o resultado da pessoa que está fazendo diferente. Porque se eu quero um casamento diferente do que está tendo na sociedade, cada 10 casais hoje aqui na Inglaterra, na Itália, 10, 9 estão separando. Como foi o namoro deles? Como foi a vida deles? Quem eles ouviram? Então, se você fizer igual eles fizeram e esperar um resultado diferente, você é louco. Quem falou isso foi Einstein, não é a Bíblia não, nem eu, né? É louco. Se eu quero um resultado diferente, eu tenho que fazer o quê? Diferente do que estão fazendo. Sim. Né? Então, olha a vida das pessoas e fala, cara, eu quero o mesmo fim que ela.
Então imita ela. Hum. Não é não? Yeah. Eu olhei pro meu pastor e falei, cara, eu vou seguir ele. Aí um outro dizia, eu não concordo. Eu olhava pra vida do cara que falava, não concordo, e dizia, não, mas eu não quero esse casamento. Né? Talvez você tá olhando pra alguém e fala assim, eu quero saúde. Eu vou seguir quem? Eu jamais teria um personal trainer gordo. É. Ou doente. Eu não teria. Pra ele ser personal, ele tem que estar no mínimo, né? Mas ele tem conhecimento. Tá, mas eu quero vida. Exemplo. Entendeu? Sim. Então eu vou seguir quem tá tendo sucesso. Eu vou ouvir sobre prosperidade e riqueza quem tá quebrado, Yeah. É. Faz sentido. né? Quem você tá ouvindo? Como é a vida dessa pessoa? Como é o casamento dessa pessoa? Então, decisão é sua. E eu vi no seu site, que vamos colocar no link da descrição, um áudio que tinha de vocês lá que falava sobre aprendendo a brigar. E esse me chamou muita atenção porque eu nunca ouvi isso antes. Tipo, Uhum. como é que a gente aprende a brigar com alguém? E você É. podia dar um pouco de explicação, o que que é isso, de onde veio isso, dessa ideia que acho que muitas pessoas não falam sobre isso. É. Um dos maiores problemas nos casamentos, no relacionamento da família, irmãos, pais, entre pais e filhos, irmãos e irmãos, mulher e marido, é o conflito, a briga, né? E talvez muita gente não está conseguindo ter um casamento, uma família legal, porque eles estão tentando uma coisa que é impossível. O que que é impossível, pastor? Viver sem briga. Não tem jeito. Vai ter briga, né? Você tá numa amizade, você tá num relacionamento, vai ter briga. Então eu percebi que quando você entende, não, as brigas vão acontecer, os conflitos vão acontecer. Jesus, os discípulos brigaram, ele brigou com os discípulos, né? Você vai ver um casamento, vai ter briga, entre irmãos vai ter briga, mesmo que a gente se ame, mesmo que a gente queira ver o resto da vida juntos, vai ter briga. Quando eu tento fazer uma coisa que é impossível, eu vou gerar o quê? Frustração. Então você vai entrar num relacionamento, né? Tá lá namorando, tá noivo, tá casado, eu quero viver sem problema. Ué, isso não existe. É impossível. Como que você não vai brigar num ambiente onde as pessoas são diferentes e imperfeitas? Impossível. Então, o que eu resolvi ensinar para os casais e para as famílias? Essa é uma mensagem que a gente tem, que até vai virar livro. Aprender a brigar. Porque não é aprender a não brigar. Se alguém falar, eu vou te ensinar como não briga, nem ouça. Uhum. Porque é impossível. A Bíblia diz, como um ferro com ferro se afia, assim o amigo ao seu companheiro. E quando o ferro bate no ferro, sai o quê? Faísca. Então vai sair faísca no relacionamento. Agora, o que eu tenho que administrar é como que nós vamos ter esse conflito. Para que o conflito não vire um problema. Para que um conflito se resolva. Para que esse problema acabe e o próximo, quando vier, eu resolva também. Então, o grande lance no relacionamento não é tentar viver uma vida sem problemas. É aprender a resolver os problemas. Por isso se chama Aprendendo a Brigar, o UFC Gospel. Nossa, isso é muito top. UFC Gospel, vou usar isso. O título do vídeo vai ser UFC Gospel. Você gosta? O que é? Briga. Fight. Briga Gospel. Uai! Nossa, adoro uma briga. Uai! Natália Varoas. Ai, dá Coitada. licença. Tá. Você já escreveu muitos livros que a gente tá sabendo. E qual livro que você recomenda pros jovens que tá querendo pensar em Então, casar? eu recomendo que na link aqui do podcast, vá lá na mensagem, como saber a pessoa certa para eu me casar, ou o livro. Tem o livro, né? A gente tem no site famíliadesucesso.com, tanto em PDF como presencial, você tem esse livro. Agora, a gente tem Como Vencer os Piores Inimigos da Família, que é uma coisa importante para as famílias lerem, porque tem coisa que você está vendo na sua casa que não é natural, é espiritual. Nós temos livros sobre comunicação, que para mim é fundamental para qualquer relacionamento. A gente tem livros sobre casamento, alguns, sobre intimidade sexual, criação de filhos, finanças na família. Então a gente tem 11 temas de livros. Aí se você quer ver os livros, famíliadesucesso.com. Tá lá a nossa livraria. Gente, aqui é só 40 minutos dele falando, imagina nesse site. Vídeos, áudios, exemplos, porque igual você falou, se você quer ouvir exemplo de alguém, vê a vida deles. E eu tenho certeza que olhando a vida do pastor e da mulher dele,
É um exemplo, testemunho vivo do que eles estão falando aqui. E o último tópico que eu queria muito falar era o que não pode faltar em um relacionamento, porque você fala muito do perdão também. E qual que é o problema de ter a falta de perdão nos relacionamentos de hoje em dia? A gente vai estar num relacionamento, como a gente falou, os conflitos vão acontecer, né? Vai ter briga, adaptação, vai ter que mudar até ajustar no relacionamento e vai ter que ter perdão. Às vezes eu vou falar uma coisa que eu não deveria, às vezes eu vou fazer uma coisa que não deveria, e a única forma do relacionamento avançar é se eu tiver a capacidade de aprender, tem gente que tem dificuldade disso, a pedir perdão, e o outro aprender a perdoar. Então a gente também tem uma mensagem sobre isso, né? A gente, na verdade, pessoal, nós fizemos há pouco tempo atrás um curso chamado Casamento e Sucesso. Ele dura 10 semanas, e tem ele online, tem ele presencial, né? Presencial depende do local que você está, se vai ter, você ter acesso, mas ele tem online, completo. E a gente fala sobre isso: divórcio, diferenças, criação de filhos, finanças, e um deles aprende a brigar, comunicação, e um deles é sobre perdão. Porque é um fundamento, é uma base para um relacionamento acontecer. Porque eu vou errar e pessoas vão errar comigo. E a gente só vai conseguir avançar no relacionamento se a gente aprender a pedir perdão e aprender a perdoar. Então, o perdão é essencial. E o respeito, esse é outro, né? Tem um microfone aqui, uma câmera ali, tem um tripé. Se tirar um dos pés, cai. Respeito é um dos pés do relacionamento, né? A gente tem que manter ali sempre a educação, o respeito, falar o que tem que falar, mas sempre com respeito. Tá, tem de família, que a gente se tocou no assunto aí de guerra espiritual dentro de casa, essas coisas. Aí como você consegue, não é identificar, né, mas tipo, o que você pode fazer quando você vê essas coisas acontecendo, o que você sugere pra uma pessoa que tá numa família que você é a única pessoa que é crente, que lê a Bíblia, que ora, o que você sugere pra essa pessoa? Então, a gente tem que pedir a Deus uma graça, um discernimento, porque a vida acontece. Máquina de lavar, queima. Você fura o pneu do carro? Sim. Você bate o dedo na porta? Isso acontece, é a vida. Mas, quando você começa a ver muita coisa quebrando em casa, muito acidente, muita briga, aí você, opa, tem alguma coisa aqui que não é normal. Tem uma briga? Sim. Toda hora confusão? Então talvez entrou na sua casa um espírito de confusão, né? Entrou um demônio que atua para trazer confusão, briga, fora do normal. Quando o problema é da alma, nós temos uma questão de alma para tratar, para melhorar como pessoa, crescer, e as diferenças e tal, é mais difícil. Porque você vai ter que libertar a sua alma, tratar a sua alma, buscar cura para a sua alma, né? Uhum. Tem uma oração linda do salmista, eu orei muito essa oração. Senhor, também, como é que é a oração? Ele diz assim, tira minha alma da prisão, para que eu cante louvores ao teu nome, e então os justos me rodearão. Então ele diz, tira minha alma da prisão, porque a minha alma está presa. Uma das maiores dificuldades das pessoas pararem no emprego, no relacionamento, são os problemas emocionais, as curas que ela precisa. Agora, quando é demônio, é fácil. Porque se você fizer guerra espiritual e jejuar, o demônio tem que sair. Uhum. Tem que sair. Então, quando você identifica, um casal tá ali, pastor, essa briga aqui começou do nada. Uma briga sem, entendeu? Tá virando uma confusão aqui, não tem explicação isso. E tá acontecendo recorrente. O que você faz? Né? Dá um jeito de dar uma saída ali de leve, vai num banheiro, fecha a porta, Satanás, eu te repreendo. Sai da minha vida, do meu marido, da minha mulher, da minha casa. Eu não aceito você aqui. Tá repreendido, é uma ordem. Senhor, manda anjo aqui, limpa a minha casa, tira os demônios. No poder do nome de Jesus, os demônios têm que sair. A Bíblia diz que você tem autoridade para pisar sobre todo o poder do inimigo e nada te causará dano. Então, você pede a cobertura do sangue de Jesus, pede a presença de anjos, repreende o demônio, ele tem que sair. Quando você identifica a ação maligna e você ora e jejua, ele sai.
Então a gente só tem que ter esse discernimento quando a coisa é, cara, não é demônio, sou eu, é minha alma, eu sou meio complicado, né? A minha mulher tá difícil aqui, Deus cura a gente, liberta nossa alma. Não, isso é capeta, né? Então a gente tem que botar os demônios para correr mesmo em nome de Jesus. E aí, se é demônio, deu ordem para ele sair, ele tem que sair, o ambiente muda na hora. A briga às vezes acaba do nada, literalmente. Você faz uma oração, quando volta o outro nem lembra que tá brigando. Por quê? Porque não era natural, não era emocional, era espiritual. Quando você identificar que é uma coisa da vida, é da vida, e quando você identificar que é uma coisa da alma, vamos procurar crescer, evoluir, amadurecer e melhorar como indivíduo. Muitos jovens da nossa igreja sempre testemunham que quando eles entraram na igreja, a primeira coisa que eles viram era os pais brigando com eles por causa de nada. Era a família se levantando, era amigos saindo de perto. E eles, como é que eu lido com isso? Meus pais brigam comigo toda hora, me proíbem de ir pra igreja, mas não me proibiram pra ir pra festa, agora me proíbem pra ir pra igreja. E era nítido pra eles sabiam que era... É uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual. Não é o pai, aquilo não é normal do meu pai e da minha mãe, né? Meus pais não A gente aqui pra fazer o podcast demorou mais de 1 hora do horário previsto, por quê? Guerra espiritual. Né, Mas nós vencemos e venceremos sempre. Aleluia. Amém. Mais alguma coisa, Nath? Não, tô de boa. Mais tarde tem cultinho, mas a gente já vai estar... privadas. Sorry, guys. Anyways. Então, muito obrigado, pastor, por ter vindo. Foi uma muito honra ter obrigada. você aqui. Uma alegria. Eu creio que esse podcast, essas perguntas, esses assuntos libertaram muitas pessoas hoje. Amém. Muitos jovens têm muitas dúvidas e nós somos boca do povo aqui para falar as perguntas. Bom. Então foi isso, o episódio número 5 com o pastor. Foi uma honra ter você aqui. Gente, não esqueçam de dar um like, um comentário, abrir os links para vocês verem o site, o eventos, os livros, tudo que eles estão postando lá. Não esqueçam de ler e compartilhar. E pastor, foi uma honra ter você aqui. Muito obrigada por ter vindo. Nosso humilde podcast. Deus abençoe, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela motivação de abençoar e ajudar pessoas, jovens, famílias, casais, né? Esse é o nosso coração. E é o que você falou, gente, tem muito conteúdo no YouTube, Família do Sucesso, né? No site, tudo gratuito lá no Instagram, @Família do Sucesso, tá tudo lá para servir vocês. Tem coisa que você vai comprar, livros, cursos, mas tem muita coisa já disponível, gratuita, para abençoar. É só vasculhar, é só ir atrás e procurar melhorar o relacionamento. Não desista do seu casamento, da sua família. O Deus que cura, que liberta, o Deus que ressuscita mortos, ele renova, restaura e transforma famílias e casamentos. Creia, avance, que Deus vai te dar vitória. E não se esqueça, ele tem para você uma família de sucesso. Aleluia! Então foi isso, gente. Muito obrigada. Beijos. Beijos. Pronto.